Oi, pessoal. Quando eu me refiro aos tempos atuais como sendo tempos bastante emblemáticos e até maravilhosos, na verdade estou me referindo a eles dessa maneira por serem tempos onde nós teremos a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que a gente vem aprendendo em termos de espiritualidade e a partir disso nós temos condições de darmos um grande salto. Mas isso não significa que sejam tempos fáceis. Muito pelo contrário, serão tempos bastante difíceis, onde nós teremos que rever os nossos apegos, teremos que rever as nossas questões, teremos que lidar com os nossos fantasmas e com as nossas sombras. E a respeito desses apegos, dessas questões, a respeito dos tempos, nós encontramos várias profecias, nós encontramos vários códigos que, de certo modo, acabam sintetizando todo esse processo. O Apocalipse é um deles. Como a gente viu no vídeo anterior, onde a gente compara os 22 capítulos do Apocalipse com os 22 arcanos maiores do tarô, nós percebemos que existe uma correlação bastante íntima entre eles, sendo que os 22 arcanos maiores do tarô, eles podem ser associados a todo um processo evolutivo, tanto de um sistema, de uma ronda, como até mesmo o processo de aquisição de consciência do próprio homem. Ele vale tanto para o micro quanto para o macro. E quando a gente percebe isso, e a gente associa o Apocalipse, a gente pode dizer que o Apocalipse está se referindo aos grandes ciclos da humanidade, aos pequenos ciclos da humanidade e também aos ciclos do homem, o que acaba tornando esse livro bastante interessante. Porque, em qualquer momento da evolução ou qualquer momento do nosso processo individual, a gente vai estar vivendo um desses símbolos, um desses arquétipos, né? E a gente sempre vai dizer, nossa, isso daqui faz sentido, né? É exatamente isso que está acontecendo. Com o coletivo acaba acontecendo a mesma coisa, né? Então, de tempos em tempos, as pessoas vão falar assim, isso está escrito no Apocalipse, significa o final dos tempos, ou alguma coisa do gênero. Na verdade, ele significa uma etapa do processo que leva, né, a regeneração da consciência, a regeneração planetária, né, e vai fazer com que o homem, a partir desse processo, ele tenha a capacidade de subir uma oitava no processo evolutivo, a humanidade como um todo, e assim por diante. Isso acaba sendo bastante interessante. Então, quando a gente vê determinados pontos do Apocalipse, a gente encontra, né, comparação com os nossos tempos atuais, né, isso quando a gente fala mais em termos coletivos. E um desses pontos bastante interessantes diz respeito aos 4 cavaleiros do Apocalipse. Esse tema vai surgir para nós no Apocalipse 6, 6, 8, que, como nós sabemos, a gente pode associar tanto ao arcano 6, né, que representa o enamorado, e o enamorado ele representa o signo de Touro, ele representa o homem dividido entre duas polaridades. Uma polaridade representa o instintivo e a outra polaridade representa o social. Jung fala muito bem disso, né? Por isso daí tanto vai servir para nós em termos individuais como coletivos. Mas esse arcano ele é bastante interessante, porque ele estando associado ao signo de Touro, nós podemos dizer que uma das representações que nós podemos dar para eles diz respeito ao eixo Touro-Escorpião. Touro representa tudo aquilo que está manifestado, tudo aquilo que representa os nossos apegos, os nossos padrões, as nossas necessidades de segurança. Ao passo que Escorpião representa o oposto. Escorpião representa a morte de tudo isso e representa também o renascimento. Ou seja, o eixo Touro-Escorpião, associado ao arcano 6, ou ao 6º capítulo do Apocalipse,
vai nos falar a respeito de um momento de regeneração, a respeito de um momento onde é necessário ao homem fazer uma escolha entre permanecer como está, apegado àquilo que está, né? Ou enfrentar uma morte, mas uma morte de valores, uma morte de tudo aquilo que ele criou para ele, uma morte de todas as estruturas de segurança, onde ele enfrente o medo e ele seja capaz de se transformar, seja capaz de renascer, seja capaz de se transmutar. Né? Por um lado, a gente tem o apego taurino, por outro lado, a gente pode falar que escorpião está relacionado a fênix, escorpião está relacionado ao novo, de certa forma, mas também significa o quê? Significa o mergulho plutônico dentro de si. Significa um momento em que a sociedade ela se vê obrigada a mergulhar nas profundezas de si mesmo, né? Isso falando em termos coletivos, para que ela possa se revisionar, ela possa se questionar, ela possa se transformar e finalmente ela possa renascer. A questão dos quatro cavaleiros é bastante interessante. Ele vai dizer, vai associá-los à cor branca, negra, vermelha e amarelo, que a gente poderia talvez associar às raças, e por que não, né? Ou talvez a gente possa associar às questões planetárias. Ou seja, existe uma série de associações que a gente pode fazer a respeito disso. Dependendo do padrão que a gente quiser analisar, o que é interessante é que em todos eles a gente vai encontrar uma resposta que nos seja bastante rica, que nos seja bastante interessante. E quando a gente fala, dentro nessa narrativa, a respeito do último cavaleiro, que é o cavaleiro que vai surgir, né, associado à cor amarela, ele vai dizer que a morte o persegue, né? Hades o persegue. Ele vai associar esse cavaleiro exatamente à questão plutônica, né? O cavaleiro que vai disseminar a morte. Ou seja, né, para nós é muito interessante quando a gente percebe isso, que se a gente associar, por exemplo, as raças a esses cavaleiros, né, nós teremos a raça amarela no final de tudo, associado a esse quarto cavaleiro, né, e vai dizer muito a respeito do momento em que nós estamos passando, né, uma vez que essa pandemia ela vem da China, né, ela vem relacionado a essa questão, a essa cor, e que, de certo modo, está nos arrastando para um momento onde nós somos obrigados a nos rever através do medo da morte, através do medo de todas as transformações que isso acaba nos apontando. E é bastante interessante a gente perceber isso. Essa questão do quarto cavaleiro associada ao momento atual. Também a gente pode associar esse quarto cavaleiro, ou essa cor amarela, a Mercúrio, né? Sendo que Mercúrio representa a questão mental. Então a gente poderia dizer o primeiro cavaleiro físico, o segundo cavaleiro vital, o terceiro cavaleiro emocional, o quarto cavaleiro mental. Ou seja, né, toda essa questão mental pela qual a gente está atravessando, também a gente poderia associar a esse quarto cavaleiro. E conforme eu costumo dizer, né, uma vez que nós estamos adentrando numa nova era, que é uma era associada ao plano mental abstrato, a crise, né, ou a catástrofe que antecede esse momento está associada ao mental concreto. E nós percebemos que se, por um lado, houve na Atlântida aquela questão do mar, né, aquela questão emocional, né, fazendo com que aquele continente afundasse, agora nós estamos vendo a questão mental fazendo isso com a nossa civilização. Essa questão das fake news, essas questões ligadas a gente não ter certeza de mais nada, essas informações que a gente não sabe lidar com elas, e essas informações que acabam, de certo modo, uma vez que a gente não tem certeza de nada,
elas acabam trabalhando contra nós. Nós estamos passando por um profundo processo de morte, por um profundo processo de transformação, semelhante àquele processo ou quando a pessoa ela vai passar por uma grande depressão, né, conforme a gente foi descrevendo nos vídeos dos circuitos neurais, que é um momento necessário que antecede aquele onde existe uma grande iniciação coletiva, para que a partir de então possa ser ancorada a tríade superior no indivíduo ou a tríade superior na humanidade. Esse momento, embora ele seja bastante difícil, é um momento onde existe uma beleza por trás de tudo isso, porque é um momento de libertação. A partir do estágio em que a gente percebe essas questões taurinas, limitantes, esses nossos apegos, segundo Buda, é o apego que nos faz sofrer, né? E a questão do Arcano 6, do Apocalipse 6, ligado ao sexto princípio e ligado também ao plano búdico, e por isso eu estou citando Buda, a gente percebe que tudo isso está interligado. E é bastante importante que a gente compreenda que nós estamos sim à beira ou atravessando um processo bastante intenso de transformação, pelo qual, após isso, a humanidade ela nunca mais será a mesma. Se a gente pegar a sequência dos arcanos associada ao Apocalipse, onde nós teremos, né, 1 ao 7 formando uma etapa, o outro do 7 ao 14 formando a segunda, e do 14 ao 21 formando uma terceira etapa, nós percebemos que nós estamos ainda nessa primeira etapa, né? Essa primeira etapa que vai representar para nós o que, né? O primeiro momento mais denso dessa grande transformação. E esse primeiro momento mais denso, ele acaba nos obrigando a fazer uma grande reforma das estruturas de base, uma grande reforma de tudo aquilo que está manifestado, de tudo aquilo que está objetivado. Né? Essa transformação ela vai acontecer primeiro no plano mais básico, para depois isso daí vai provocar uma grande transformação em termos emocionais, para depois essa transformação acontecer em termos espirituais. Então, primeiramente, o que a gente vai ver? A gente vai ver o nosso sistema, a gente vai ver o nosso plano, a gente vai ver o nosso mundo se transformar. E essa transformação, à nossa volta, vai provocar uma transformação emocional, que a gente já está percebendo isso, e a transformação espiritual, ela vai acontecer praticamente no final de tudo, vai ser a última a acontecer. Quando a gente fala que a gente está num ciclo de Saturno, né, que esse ciclo ele demora cerca de 36 anos, nós temos 12 anos para cada etapa. Uma vez demorando 12 anos, essa primeira etapa desse ciclo que começou em 2016, ela vai até 2028. Depois de 2028, nós teremos uma outra etapa até 2040, e depois nós teremos uma etapa final que vai até 2056, mais ou menos. Ou seja, né, nós temos muito chão pela frente, e a gente percebe que a gente está exatamente, talvez, num ponto bem crítico, ou num ponto bem acentuado, ou a gente começou a perceber literalmente o que essa primeira etapa nos reserva. Uma etapa de profundas revisões, né, associadas às questões mentais, como eu já disse, às questões de valores, aos nossos apegos e assim por diante. Quando a gente associa a figura dos 4 cavaleiros ao nosso quaternário inferior, então nós encontraremos cada um deles mexendo em tudo aquilo que a gente precisa rever. Os 4 cavaleiros, desse modo, eles nada mais seriam que o momento em que nós somos obrigados a mergulhar dentro de nós mesmos, para que nós possamos fazer uma profunda revisão, para que nós possamos recriar novos valores. E acaba sendo um momento de morte também,
porque tudo aquilo que já não faz mais sentido acaba ficando para trás. E acaba sendo um momento bastante doloroso também, né, nesse sentido, porque nos obriga, conforme eu já disse, a nos libertar dos nossos apegos, das nossas questões. Esses cavaleiros estão associados, né, às questões de guerra, peste, fome e domínio, ou seja, eles vão nos colocar em contato com os nossos medos e com as nossas inseguranças. E a partir, né, desse contato com os nossos medos e com as nossas inseguranças, é que nós somos obrigados a nos transformar. Quem já viu os vídeos a respeito da noite escura da alma, ou quem eventualmente passou por esse processo de grande transformação, vai entender melhor tudo o que eu quero dizer. Por quê? Porque esse é um momento em que a gente entra em contato com tudo aquilo que a gente criou e a gente descobre o quanto tudo aquilo que a gente criou está se voltando contra nós. Em relação ao coletivo está acontecendo a mesma coisa. O homem está entrando em contato em tudo aquilo que ele criou, com essas ideias de globalização, ou essas coisas todas que a gente vê. E para onde isso acabou nos levando? O desequilíbrio planetário, o desequilíbrio econômico, as desigualdades sociais. Isso daqui não acabou trazendo felicidade, não acabou trazendo nada daquilo que se imaginava. Muito pelo contrário, acabou trazendo mais sofrimento para o planeta, para a vida planetária, para todos os animais, para todos os seres. E agora chega um momento em que ocorre uma correção. O planeta ele tem um sistema que se corrige automaticamente e a gente acaba vendo todas essas catástrofes, esses tremores de terra, esses vulcões, esses fenômenos meteorológicos estranhos acontecerem e a gente fica pasmo sem entender por que isso está acontecendo. Ou seja, o planeta que está voltando a se reequilibrar, o planeta que está voltando a nos dizer assim, olha eu aqui. Isso acaba sendo bastante rico, isso acaba sendo bastante importante. Ou seja, a partir do momento da ação e da reação, nós começamos a perceber que tudo isso acabou fazendo mal para nós mesmos, e a partir do medo, a partir da doença, a partir dos contatos, de eu entrar em contato com aquilo que nós criamos. Volto a dizer que isso é muito semelhante a um processo de desenvolvimento espiritual, onde a gente fica aterrorizado diante de nós mesmos. A partir daí é um momento da humanidade se rever. Talvez um ou outro tenha esse caminho com mais facilidade, mas a gente acredita, infelizmente, que a humanidade ela só vai aprender isso a partir de uma grande dor ou a partir de um momento bastante difícil, que a leve a grandes transformações, porque ninguém quer se transformar. Todos querem continuar exatamente como estão. As pessoas estão esperando que toda essa tensão, essas questões que a gente está atravessando, elas passem e a gente volte a ser aquilo que a gente era antes disso. E é impossível a gente voltar a ser aquilo que nós éramos antes disso, porque uma vez já foi soado o momento em que deve acontecer a grande transformação. O Apocalipse ele é bastante rico nesse sentido, aqueles anjos que soam as trombetas, que abrem os selos, que abrem os livros, e a partir do momento em que isso acontece, os cavaleiros eles são liberados, as pragas, os castigos, os temores, os ais. A partir do momento em que isso tudo acontece, não existe mais retorno. E a humanidade, aqueles seres, eles são obrigados a viver todas aquelas etapas do processo, que na verdade nada mais, nada menos do que o cumprimento da sequência dos arcanos do tarô,
do que a questão dos circuitos neurais, né? Essa coisa que acaba mostrando para nós que existe uma matemática, a gente queira ou não queira, né? E que somente a partir desse caminho nós teremos capacidade de crescer, de nos transformarmos, de evoluirmos e assim por diante. Né? Esse caminho que, na verdade, agora nós estamos num ciclo de Capricórnio, que é um ciclo bastante denso, no sentido de que eu acredito que a gente vai ver ruir tudo aquilo que a gente considerou estrutura sólida que existiu até então, para que a partir dessa profunda transformação, quando esse ciclo terminar, lá por 2050 e alguma coisa, né, nós tenhamos condições de, com a entrada do ciclo de Vênus, finalmente ver a chegada de um novo tempo, do ciclo da Mãe Divina, do ciclo do amor universal e assim por diante. Conforme nos diz o Apocalipse, aí então nós teremos a oportunidade de ver a Jerusalém redimida. E a Jerusalém redimida nada mais é do que o próprio homem, do que a própria civilização e do que o próprio planeta. Tá bom, pessoal? Fica aí mais esse tema para a gente pensar. Eu espero que tenham gostado. Abração, até mais.